Amém. Tudo bom com todo mundo? Todo mundo bem? Vou tirar aqui para ficar mais fácil. Todo mundo bem? Amanhã é feriado. Para muitos hoje é dia de descanso. Coisa boa. Mas hoje é domingo, dia que a gente vem para casa do Senhor, para ouvir um pouquinho a voz dele, poder aprender um pouquinho mais, para a gente poder também viver em comunhão. A gente poder rever algumas pessoas que a gente não vê há tempo, ou então para rever o irmão em Cristo. Ok? Hoje comigo, a última vez que eu trouxe foi a minha avó e minha prima. Aí dessa vez eu trouxe um amigo, o Felipe. O Felipe é um amigo meu da faculdade desde o primeiro semestre. Eu fui para a África, voltei. Hoje a gente não estuda na mesma sala, mas a amizade continua. Graças a Deus, tem sido muito bom convivência com o Felipe. E hoje eu vou de novo relembrar. A última vez eu relembrei, preguei o Salmo 23. E hoje eu vou pregar sobre Zaqueu. Todo mundo conhece Zaqueu? O pequenininho, daquela música Como Zaqueu. E a gente vai ler a história de Zaqueu, mas eu quero que a gente olhe um pouquinho diferente para a história de Zaqueu. Eu não quero que a gente olhe para Zaqueu. Eu quero que a gente olhe para Jesus. Jesus é o mais importante na história de Zaqueu, não é Zaqueu. E o Aloysio está fazendo uma série de pregações, e tem uma série de pregações dele que ele está falando que é aprendendo com Jesus. E eu resolvi olhar para esse texto na ótica de Jesus, não na ótica de Zaqueu. Normalmente as pessoas vão pregar sobre esse texto de Lucas 19 e todo mundo olha mais ou menos para o Zaqueu. Mas eu não quero olhar para o Zaqueu, hoje eu quero olhar para Jesus. Amém? Vamos orar? Pedir para o Espírito Santo falar nesse momento, abrir nossos corações, nossos ouvidos. Amém? Senhor Deus, eu te peço que, através do Espírito Santo do Senhor, o Senhor amoleça os corações, o Senhor abra os ouvidos, que o Senhor traduza o que o Senhor quer falar. Me abençoa, Pai, apenas como um instrumento, nada além do que o meio e não o fim. Pai, que o Senhor abençoe os corações de cada um que estejam aqui, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Lucas 19. Vamos abrir Lucas 19. E eu vou ler e os irmãos acompanham. Os irmãos acompanham. Lucas 19, Zaqueu, o publicano. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois o que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu tenho um amigo que ele é um missionário que a gente chama de missionário transcultural. O missionário transcultural é aquele missionário que ele sai da sua terra natal para pregar o evangelho em outros povos. Por exemplo, ele é brasileiro e vai pregar o evangelho na Angola, na Etiópia ou em qualquer lugar do mundo, na Ásia, em qualquer lugar. Esse é o missionário transcultural. Por algum tempo ele ficou, por cerca de 3 a 4 anos, ele ficou em Moçambique, ficou servindo lá, sendo missionário, pregando o evangelho e fazendo algumas ações. E lá em Moçambique ele
sentiu no coração de uma nova fase da vida dele, que seria ir pregar o Evangelho na China. Porém, não é tão fácil pregar o Evangelho na China porque é proibido. O Evangelho ele é realmente perseguido na China, então tem todo um processo para você conseguir entrar na China, conseguir um visto de permanência na China e morar na China. E entre Moçambique e China existia um processo que eu vou chamar de caminho. Existia um caminho de preparação. E nesse caminho de preparação, ele saiu de Moçambique, de Maputo, capital de Moçambique, onde ele morava, foi para Joanesburgo, que é a maior cidade da África do Sul, que é cerca de 600, algo assim, salvo engano, 600 quilômetros de Maputo. Foi para Joanesburgo. Em Joanesburgo ele foi assaltado, aconteceram algumas coisas, ele levou uma surra dos assaltantes. E acabou que ele foi lá para onde eu estava morando na África, que é uma cidade chamada Worcester, na África do Sul. Uma cidade pequenininha, de 100 mil habitantes, eu acho, ou menor. Mas uma cidade muito bonita e muito legal. E lá na base missionária onde a gente morava, eu conheci e convivi muito com ele. E a gente convivia muito, ele era meu vizinho de quarto. Eu morava no último quarto, ele morava no quarto do meio. E a gente conversou muito, nós fomos muitos amigos. Muito amigos. Porém, Worcester não era o final da trajetória dele. O final da trajetória dele é a China. Ele ainda não foi para a China. Ele ainda está no processo. Hoje ele mora em Curitiba, mas ele ainda está no processo. Mas não é porque que a gente está no caminho, não é porque que a gente chegou no final ainda, que a gente tem a desculpa de não abençoar alguém. Essa é a primeira lição que eu tiro de hoje. Porque se a gente pegar o primeiro versículo, está bem assim, ó. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jericó não era o ponto final de Jesus. O ponto final de Jesus era Jerusalém. No capítulo anterior, no capítulo 18, lá no verso 31, fala que tomando consigo os 12 discípulos, disse: eis que subimos para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus já estava indo, e sempre aquela tensão, porque Jesus estava indo para morrer, para ser julgado, para final, e ele estava indo para lá, ele já estava indo para o caminho final, mas ele passou, ele atravessou por Jericó, e nem por isso Jesus deixou de abençoar, assim como meu amigo. Jesus abençoou quem? Zaqueu. Jesus abençoou Zaqueu. Jesus salvou Zaqueu. E o que eu tiro para mim é que, independente de onde eu esteja, se é o meu ponto final ou se é o meu caminho, eu tenho que abençoar alguém. Às vezes a gente vai no banco pagar uma conta, ou então a gente vai no hospital fazer algum exame, alguma coisa. É um caminho. Até porque a gente está no caminho. O nosso ponto final é o céu. Essa vida é transitória. A gente só está passando por aqui, assim como Jesus passou por Jericó. E não é porque que a gente está passando por essa vida que a gente não tem que abençoar alguém. A gente precisa abençoar alguém. Não interessa a situação. Às vezes você está ruim também, mas tem alguém pior. Sempre há alguém que você pode ajudar. A musiquinha do abraço o seu irmão que está do seu lado, que a gente cantou aqui agora, às vezes o irmão que estava do seu lado estava precisando desse abraço. E você não vai morar aqui para sempre. Você vai voltar para sua casa. Você só estava passando por aqui. E você vai. Uma segunda coisa que eu aprendi olhando para Jesus e não olhando para Zaqueu, foi no versículo 5, quando ele fala: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. No versículo 3, vai falar que procurava ver quem era Jesus. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por quê? Por causa da multidão. Jesus ele estava sempre rodeado de muita gente. Sempre. Era difícil achar Jesus sozinho. Normalmente quando Jesus está sozinho, ele está orando. Mas é difícil achar Jesus sozinho. Normalmente está sempre
arrodeado de multidão, né? Se lembra do milagrezinho do peixe e do pão? Quantas mil pessoas tinham ali? Quantas milhares de pessoas tinham ali? Cerca de 5 mil homens. Como Elilson falou, mulher e criança não se contava muito naquela época. Então, se tinha 5 mil homens, provavelmente o dobro de mulher, e sem contar as crianças, que naquela época se procriava muito. Jesus estava sempre na multidão, assim como ele está agora. Ele vai passar por Jericó e já tem muita gente querendo ver Jesus, porque Jesus era tipo a estrelinha do momento. Porque todo mundo queria as bênçãos que Jesus fazia. Jesus está passando e aquela multidão. Mas Jesus, mesmo andando em multidão, ele olha a individualidade de cada um. Ele olha para Zaqueu. Ele olha para um homem. Ele olha para uma pessoa. Tinha muita gente, mas ele olhou para uma pessoa. E o que eu tirei para a minha vida foi que no mundo tem 7 bilhões de pessoas, mas Deus se importa com a individualidade de cada um, em específico. Deus olha para cada coração. Assim como a Bíblia diz que lá com Davi, porque quando Samuel vai para a casa do pai de Davi, de Jessé, e aí Deus fala para ele que eu não olho com olhos humanos, eu não olho o externo, eu olho o interno. Deus, ele olha para cada um. Ele olha para o Elilson, ele olha para a Tia Márcia, ele olha para o seu Natanael, ele olha para a Raíssa. Individual. Tem muita gente? Tem. Mas Deus cuida de cada um. E aí eu vou para o Salmo 135, que foi o que o Elilson citou aqui. É o 139, eu não sei porque eu estou com o Salmo 135 na cabeça. Toda vez, Salmo 139, eu vou ler. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. E tu me cerca por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Não interessa as outras pessoas. Deus, ele olha para você, ele se importa com você, ele te ama em particular, em singular, ele olha para o indivíduo também. Deus, ele não só olha para o todo, mas ele também olha para o indivíduo. Ele trabalha muito na questão coletiva, Jesus. O reino de Deus, ele é um reino coletivo, ele não é um reino sozinho, mas também ele olha para cada coração. Eu não sei o que você está passando na sua vida hoje, eu não sei os problemas que você tem enfrentado, mas Deus está te olhando, Deus está te vendo. E eu não estou falando de qualquer Deus, eu estou falando do Deus Criador do céu e da terra. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso, que faz água se transformar em vinho, que faz o cego ver, que faz o paralítico andar. Eu estou falando desse Deus. Ele olha para você, ele está vendo os seus problemas. Não se esqueça disso. Salmo 23,6 diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E depois ele fala que eu habitarei na casa do Senhor. Habitar na casa do Senhor significa relacionamento com Deus. Não temas nem te espante, porque Deus está olhando o teu coração, assim como ele olhou para aquele homem, em particular, lá em cima da árvore. Ele olhou o coração de Zaqueu, ele sabia o coração de Zaqueu, ele sabia a intenção de Zaqueu. Deus está te olhando, Deus está vendo o que você está passando. Amém? E depois eu vou para o verso 10. E o verso 10 fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus, ele é um Deus que ele
se importa muito em como a gente está olhando o outro. Ele é um Deus que nos vê em particular. E Ele é um Deus também que colocou uma missão para cada um particular. A missão de Jesus era vir para buscar e salvar o perdido. Cada um aqui tem uma missão. E aí eu vou para 1 Coríntios 12. E aí quando eu olho para 1 Coríntios 12, ele está falando sobre os dons espirituais. E ele vai falar acerca dos dons. E eu vou começar lendo no verso 11. A igreja de Coríntios, do 1 até o 12, Paulo vai trabalhar alguns problemas que a igreja de Coríntios está passando. E um dos problemas que a igreja de Coríntios está passando é acerca dos dons espirituais. Eu não vou discutir acerca dos dons espirituais, mas eu quero que a gente olhe para o que Deus falou, para o que Jesus mostrou e para o que Paulo escreveu para a gente sobre as questões dos dons. E ele fala aqui no versículo 11: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Espírito Santo distribuiu para cada um dom individualmente. Aí no versículo 12 ele fala que porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser o corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido fosse o olfato, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Paulo vai distribuir os dons, cada um tem o seu dom. A tia Márcia tem um dom. O Elilson tem o dom dele. O Elilson não é melhor que a tia Márcia. Os dons são apenas diferentes. Eu tenho o meu dom, o Mariano tem o dom dele. Isso não significa que o Mariano é melhor que eu ou que eu sou melhor que o Mariano. Pelo contrário, nós somos iguais, porque no reino de Deus há igualdade para todos. Eu costumo dizer lá com os adolescentes da igreja, porque infelizmente hoje no mundo a gente sempre quer colocar, falar que um é melhor que o outro é mais importante, porque o mundo é assim, né? O mundo é competitivo, tem o cara que ganha mais, que ganha menos, mas no reino de Deus não tem isso não. No reino de Deus não existe isso. No reino de Deus tem igualdade. Então eu costumo dizer que o Aloísio, quando está pregando lá na frente da igreja, ele não é nem um pouco mais importante, por exemplo, que o Damaso, que está cuidando dos carros lá fora. Pelo contrário, eu às vezes até acho o Damaso mais importante, na minha visão humana. Porque a gente só está tranquilo lá dentro da igreja porque ele está cuidando dos carros lá fora. Ou qualquer diácono que esteja lá. Às vezes a gente fica achando que o diácono ele é menos importante que o presbítero. De modo algum. São funções completamente diferentes na igreja. Cada um com seu dom. Diácono, que tem dom de diaconia, de serviço, nunca será um bom presbítero. E o presbítero, que tem o dom de pastoreio, nunca será um bom diácono, porque ele não tem o dom de serviço tão quanto o diácono. A questão é que Jesus sabia a missão dele. Jesus sabia por que ele veio.
E a gente precisa saber por que a gente veio. A gente precisa saber por que a gente veio. A gente precisa saber identificar os nossos dons, para saber onde servir a Deus, como? Através do próximo. Porque não tem como amar a Deus se eu não amar o próximo, como até João vai falar. Então todo dom, ele tem que ser um dom que sirva também para o próximo. E todos juntos, glorificando a Deus. Porque nenhum dom é sozinho. Por exemplo, imagina o Elício tem um dom aqui do ensino. O Elício tem um dom do ensino. Mas se não tiver ninguém para ensinar, para que serve o dom dele? Para nada. Para quê? O dom ele é sempre comunitário. Ele é sempre para o outro. Ele é sempre para o outro. Porque amar a Deus é também servir o outro. Por isso que lá a grande comissão é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. No original mesmo, não está no id, no imperativo, mas está no gerúndio. Significa indo e pregando. É onde você estiver, você pregar, aqui e agora, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ah, estou em tempo de dificuldade, não vou abençoar ninguém. Não, é em tempo de dificuldade também. Ah, está chovendo. Cara, está chovendo, tem alguém que está precisando da sua carona, tem alguém que está precisando do seu guarda-chuva. É sempre para o outro. O dom é comunitário, o dom precisa servir o outro. E a gente precisa ter essa disposição, um coração disposto a servir para o outro. Porque também é uma forma de amar a Deus. A gente precisa saber qual é o nosso dom, qual é a nossa missão. A gente precisa. Porque o que seria do Aloysio se não tivesse ninguém na igreja? Ele ia pregar para quem? Mas aí tem um outro porém. O Elilson, ele precisa do dom da tia Márcia também. Sabe? A tia Márcia precisa se dispor a servir, pegar o dom dela e servir para o Elilson. Então vamos dizer que a tia Márcia aqui tem o dom com as crianças, de trabalhar com crianças. Quem é que vai dar aula para os filhos do Elilson e da Adriana, enquanto o Elilson está aqui pregando? A Valéria está lá dentro. A Valéria está lá. Vocês só estão calmos aqui porque os filhos de vocês estão lá. E quem é que está cuidando lá? A Valéria. A gente precisa se dispor. A gente precisa colocar o nosso dom a serviço do outro. Assim como Jesus, cara. Filipenses 2, e aí eu vou ler, porque é o melhor exemplo que tem. Não tem nenhum melhor exemplo quando a gente cita Jesus. Porque Jesus, ele é o melhor exemplo em tudo. E aí lá no 2, versículo 5, diz que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Presta atenção. É para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual era o sentimento? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, ele também, não é porque ele veio para cá que ele deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus, certo? Em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele sabia a missão dele, não julgou a usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Cara, se Jesus assumiu o papel de servo, quem sou eu para não assumir? Quem sou eu para não assumir? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, com todo o poder dele, com toda a sua grandeza, ele nos dá uma oportunidade incrível de trabalhar cooperando com ele. Não é um trabalho. Não é um trabalho, eu vou falar com minha mãe. É um privilégio. Eu cresci vendo minha mãe trabalhar muito na igreja. Muito mesmo. Até demais. Era de segunda a segunda. Tanto minha mãe como meu pai. Os dois. E trabalhando muito na igreja. Eu falava, mãe, isso dá muito trabalho. Eu falei, meu filho, é privilégio. E eu nunca entendi isso. Até que um dia que eu me toquei.
que realmente é um privilégio. É realmente um privilégio. Estar aqui hoje é um privilégio. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Em nenhum momento eu estou triste porque eu perdi o culto lá da Gileade. Mano, deixa o culto lá da Gileade. Estou muito feliz em estar aqui. Porque para mim é um privilégio trabalhar. Se isso aqui for um trabalho. Porque para mim não é trabalho. Para mim é um prazer estar aqui. A gente precisa se dispor para o outro. Assim como o meu amigo. O meu amigo passou lá para onde a gente estava, ele ficou só 3 meses. Eu fiquei 9, ele ficou 3. E os 3 meses muito bacana. Me tornei um grande amigo dele. Ele me abençoou demais. Não só porque ele cozinhava para mim. Porque eu sou horrível na cozinha. Não sei fazer um ovo. Né? Mas não só por causa disso. Mas porque ele me ensinou muitas coisas. As conversas de madrugada. Sabe aquelas conversas de confessar pecado? Sabe aquele pecado bem escondido que não conta pra ninguém, 2 horas da manhã, um sentado do lado do outro, ele chorando, eu chorando também, e a gente confessando o pecado. Era muito mais do que uma troca, era uma amizade. Mas ele me abençoou. Ele passou na minha vida por 3 meses, mas talvez me marcou para sempre. Diferentemente de pessoas, por exemplo, da faculdade, que eu convivi 3 anos e que não me marcou nada. Ou que talvez eu não tenha marcado alguém da faculdade. Mas aquele meu amigo marcou. Assim como Jesus marcou por aquela passagem lá em Jericó. Jesus passou e deixou uma marca. E qual foi a marca dele? Ele abençoou Zaqueu. Irmãos, o tema dessa pregação é indo e abençoando. A gente precisa ir. A gente precisa seguir o caminho que Deus trouxe para a gente. Mas a gente não pode esquecer de olhar para o lado e ver quem está do nosso lado. Para quê? Para abençoar. Amém? Amém. Que nós tenhamos um coração mais sensível para olhar a necessidade do outro, para poder abençoar o outro. Porque, como diz minha mãe, trabalhar para Deus é um privilégio. Vamos orar? Vamos orar, em nome de Jesus. Seu Deus Pai, eu te peço que a sua misericórdia nos alcance nessa noite. Que o Espírito do Senhor tenha falado a cada coração na sua individualidade, assim como Jesus olhou lá para Zaqueu e trabalhou na individualidade de Zaqueu. Pai, trabalha na individualidade de cada um. Pai, mostra o dom de cada um. Mostra a missão de cada um. Para que ele possa abençoar o outro e todos juntos abençoar, glorificando o nome do Deus Pai vivo que está lá no céu. A Jesus, aquele que está sentado no trono do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Espírito Santo venha e passe por aqui, marcando a vida das pessoas. E que cada um que passe por aqui marque a vida de cada um, através da palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que essa congregação, que as pessoas que estão aqui, elas sigam o caminho que o Senhor proporcionou, mas que eles sigam o caminho abençoando, qualquer lugar que eles estejam. Lá em Atos 1:8 fala que em qualquer lugar, em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, perto, longe, ou em qualquer lugar, é para a gente ir lá e ser testemunha do Senhor. Assim como eles são testemunha aqui, eles precisam ser também testemunha na casa deles. Eles precisam ser testemunha em qualquer lugar que eles estejam andando. E também no mais longe possível. Em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo do Senhor tenha falado e que tenha tratado isso no coração de cada um. E também no meu coração, porque eu também só estou passando por aqui e aprendendo também. Que o Espírito Santo do Senhor venha e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Amém.